maravilhosos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Desencantada. O filme estreou com exclusividade no Disney Plus nesta sexta-feira, dia 18, e é lógico que eu não podia deixar de falar desse filme, porque afinal de contas eu tinha gostado muito do Encantada lá em 2007, e esse vídeo aqui vai ser um vídeo de análise sem spoilers, o que eu gostei, vou falar um pouquinho das referências e também das atuações que surpreenderam muito nesse filme. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, vamos recapitular rapidinho Encantada, porque eu acho que é muito válido pra gente entender o contexto aqui de Desencantada, principalmente se você não assistiu ainda e quiser assistir essa novidade. Mas em Encantada a gente acompanha a Giselle, que ela tinha o sonho de encontrar seu verdadeiro amor, e ela acaba encontrando mais a madrasta dele e acaba não gostando nada disso, até porque ela iria perder a coroa, e por isso ela acaba fazendo uma maldição com a Giselle, enviando ela pro mundo real, porque lá ela não teria o Felizes pra Sempre, porque afinal de contas o nosso mundo real tem vários problemas. E agora em Desencantada a gente vê a história 15 anos depois da Giselle ter conseguido sim o seu Felizes pra Sempre, mesmo no mundo real, mas nem tudo são flores na cidade grande, e ela começa a questionar a sua felicidade, e por isso a família acaba mudando pra Moronville, que é no subúrbio, só que até mesmo lá ela acaba tendo algumas colisões com a sua enteada, a Morgan, e ela também não tem uma das melhores recepções com as suas vizinhas locais. E na tentativa de consertar tudo, ela acaba fazendo um pedido e desejando que ela tenha uma vida de conto de fadas. Só que esse pedido veio a partir de um artefato que era de Andalígia. E a gente passa a ter a colisão dos dois mundos, o de Andalígia e o mundo real, e nem tudo sai como esperado. Bom, gente, a primeira coisa que eu preciso falar é que quando eu soube que teria Desencantada, eu fiquei super animada, porque quando eu assisti Encantada lá em 2007, eu gargalhava de assistir, e também eu tava muito curiosa de como que eles iam reutilizar algumas referências, os pontos altos que eu tinha gostado do filme. Então eu tava muito empolgada pro que a gente iria ver em Desencantada, principalmente porque agora a gente tá em 2022, as referências são outras, então eu fiquei muito curiosa e muito animada de como se daria toda essa trama. E aí uma das coisas que eu mais tinha gostado em Encantada, gente, era como que eles fizeram a transição do mundo de animação do clássico das princesas para o mundo real. E quando começaram a sair as primeiras imagens, os primeiros trailers, e veio com essa proposta de colisão, né, dos universos, eu cheguei a questionar na época por que eles não fizeram essa inversão e trazer a animação. Só que no final das contas faz sentido com que não tenha a animação, pelo menos nesse momento, porque é o início dessa colisão. Mas eu gostei muito de ver que no filme eles de fato trouxeram esse recurso com os traços clássicos de animação das princesas da Disney, trazendo toda a emoção e nostalgia que eram as animações dessa época, e lógico, acaba ficando também como mais uma das referências do filme. E falando de referências, né, isso é um prato cheio que existe desde Encantada, mas aqui eu senti que eles trouxeram muitas referências, coisas assim, de você às vezes ver em cenário, sabe, como por exemplo a Flor da Bela. A gente também tem muita referência de A Branca de Neve, inclusive, né, desde Encantada, mas é um prato cheio para quem adora caçar essas referências, seja em algum momento de fala, seja em algum momento do cenário. Então esse filme ele tem muitas referências. E falando nas animações antigas, né, Encantada ele é um filme que foi dirigido pelo Kevin Lima, então ele era um diretor que já tinha outros trabalhos prévios com animações da Disney, e já aqui em Desencantada a gente tem um outro diretor que é o Adam Shakeman, que ele é um diretor mais de teatro, mais de musical, e isso vai refletir completamente na roupagem que esse filme traz, que é essa roupagem de conto de fadas da vida real. Então, obviamente, a gente tem muito mais números musicais, a gente tem praticamente o filme todo em musical. E dito isso, eu acho que é muito válido a gente falar como que são os atores em cena, porque com a volta do elenco original, a gente já tinha visto alguns números muito bem feitos, mas a gente também tem a adição de novos personagens, novos atores, como é o caso da Gabriela Baldacchino. Com a passagem dos 15 anos, obviamente, a filha do Robert cresceu, e ela, pra mim, foi uma grata surpresa no filme. Eu, particularmente, não conhecia os trabalhos prévios dela, mas ela me surpreendeu e muito aqui, tanto pelos números musicais, inclusive os individuais dela, mas a desenvoltura dela nos números musicais gerais, e também ela tem uma voz muito linda, e eu gostei do background e do protagonismo que trouxeram pra ela no filme, porque principalmente com essa passagem de tempo, ela já tá nessa fase da adolescência, é lógico que essa mudança pro subúrbio é sentida na personagem, e a mudança de escola nessa idade acaba sendo um peso muito grande, além, lógico, dessa fase, né, da adolescência, o peso que é crescer, até porque
lá em Encantada, a Morgan, ela teve uma importância muito grande para a história da Giselle, principalmente de como ela ia trazer ela para a vida do Robert, até para ele ajudar a Giselle, e também toda a crença no conto de fadas, que também é sentida na narrativa de Desencantada, porque os contos de fada, eles não regem mais tanto a vida adulta, então isso é sentido na personagem também. Então é interessante ter esse contraponto de como ela era quando criança e como ela é agora na adolescência, além de todas essas mudanças na vida dela. E além de todos esses questionamentos e a vinda de uma irmã mais nova, ela acaba dando um outro papel para Giselle, que é o papel de madrasta. E eu gostei muito desse enredo, principalmente porque é um enredo bem comum aí em contos de princesas, de uma forma geral. E pra falar disso, gente, a gente tem que enaltecer o trabalho da Amy Adams, que tá simplesmente incrível. Ela criou uma persona dessa madrasta que eu fiquei assim barbarizada positivamente, porque assim, eu já conheço o trabalho da Amy Adams, mas quando eu vi o trabalho dela em Encantada, eu realmente me surpreendi, ainda mais nesse âmbito do musical. Mas aqui em Desencantada, com essa persona de madrasta, você vê que tem uma mudança não só na feição dela, mas também de todo um trabalho corporal que ela faz e também de voz. Então eu realmente fiquei bastante impressionada com o trabalho dela aqui. E faz muito sentido, porque como eu falei, a Giselle, ela tá no mundo real há 15 anos. E no início do filme a gente vê que ela tá aprendendo novas emoções humanas. Isso era um aspecto que era trabalhado desde lá de Encantada, quando ela sentiu raiva pela primeira vez. E aqui em Desencantada vai mais além, ela tá começando a aprender as nuances das emoções humanas. Então eles fazem uma piada ali com o sarcasmo, que ela tá aprendendo o que é sarcasmo. Então faz muito sentido colocar todas essas questões ruins. Então eu gosto como eles acabam trazendo esses sentimentos ruins pra amarrarem com o aspecto dela se tornar essa madrasta. Então eu gosto como eles conectam as coisas. E outro aspecto que eu não posso deixar de falar da Amy Adams é que, assim como lá em 2017, ela me surpreendeu e muito aqui nos números musicais. E é interessante porque ela tinha dado uma entrevista à Entertainment Weekly falando que ela não sentia mais que ela tinha tanto pique quanto antes, e não só, que ela também teve uma percepção que a voz dela mudou ao longo dos anos. Mas eu preciso dizer que o que eu vi aqui em Desencantada, eu realmente gostei muito. Eu achei que ela fez um trabalho excelente. De fato, o filme tem muito mais números musicais, então eu imagino também que deve ter sido bem exaustivo, mas ela realmente me surpreendeu. A Amy Adams, pra mim, ela é simplesmente uma artista completa, não tem como não enaltecer essa mulher. E falando em enaltecer mulheres, uma boa voz, uma boa desenvoltura e musical de uma forma geral, é lógico que a gente não pode deixar de falar dela, a Idina Menzel. Essa mulher tem simplesmente uma potência vocal que eu fico besta toda vez que eu vejo. A título de curiosidade, caso você não saiba, ela também faz a voz da Elsa em Frozen no áudio original em inglês, então você já consegue também entender toda a potência da música Love Power, que vem como essa canção original aí do filme, que muito provavelmente vai estar nas premiações, vai concorrer no Oscar, quiçá não terá uma apresentação dessa música, e você sente a potência. Inclusive tem até um momentinho que tem uma piada meio interna que ela fala Let It Go, que mais uma vez traz como mais uma referência das princesas mais atuais da Disney. É o toque perfeito. Mas não só isso, eu também gostei muito da construção da relação dela com a Giselle, principalmente depois dos eventos finais ali de Encantada, porque foi uma relação bem de confiança, de auxílio, até maior mesmo que o Edward, que previamente já conhecia ali a Giselle. A verdade seja dita, né, gente? Esse filme, ele é simplesmente das mulheres. O protagonismo feminino desse filme é bem forte, mas eu gostei muito de como eles fizeram a construção da relação de todas. Tudo pra mim foi muito bem construído. Então, em momentos da Giselle ali com a Morgan, da Giselle ali com a Nancy, eu realmente gostei bastante. Então, pra mim, esses são os pontos principais do filme de trabalho, assim, que eu queria enaltecer realmente. É lógico que a gente tem um conjunto de atores que funciona muito bem. Eu acho que a sinergia do elenco, de uma forma geral, funciona muito. A gente também tem a adição de novos atores. Eu já tinha falado da Gabriela, mas eu queria enaltecer muito o trabalho da Maya Rudolph e do Oscar Nunes. Ambos são comediantes. Eu particularmente admiro demais o trabalho deles, gosto muito da comédia deles, mas eu tenho que falar aqui do Oscar Nunes, porque eu já tinha visto vários filmes de comédia e eu sempre amo os personagens dele, mesmo que em pequenos momentos que ele tem aí no filme, sabe? Eu realmente dei umas boas risadas com ele, assim como o Pipe, né? Gente, eu não posso deixar de falar do Pipe, eu
eu amo ele, amei como eles trouxeram a roupagem dele também pra toda essa vilania da Giselle aqui no filme, também mais uma vez se referenciando aí aos filmes clássicos. Eu, como uma boa gateira, não podia deixar de comentar pelo menos isso. Mas uma coisa eu preciso dizer, apesar do protagonismo feminino ser bem notório aí e entender que narrativamente o filme ele quer fazer isso, ainda assim eu senti um pouquinho de falta de ver mais do Robert, porque eu senti que lá em Encantada o papel dele acabou ficando mais distribuído do filme. E além disso também, eu sinto que justamente por a gente ter muitos números musicais, o filme ele acaba se prolongando um pouquinho. É lógico, é uma escolha narrativa, sabe? Eles quiseram fazer esse número musical, mas eu sinto que precisava ser um pouquinho mais rápido alguns pontos de virada. Não é nada que atrapalha narrativamente, sendo bem honesta. Mas enfim, gente, dito tudo isso, é óbvio que quando tem um retorno de uma franquia que foi um sucesso, ainda mais depois de anos, isso acaba deixando o público um pouco mais aflito. Mas eu preciso dizer aqui que as minhas expectativas elas foram atendidas. Foi um filme que eu realmente gostei bastante. Eu acho que eles conseguiram trazer uma boa continuação, uma continuação tão divertida quanto o filme Encantada, mas que conseguiu também reaproveitar essa linguagem de colisão de mundos. Então também foi legal ver esse aspecto do contrário, de como seria a Giselle vivendo no Conto de Fadas de novo. Enfim, foi um filme bem gostosinho. E lembro vocês aqui que Desencantada já tá disponível com exclusividade no Disney Plus, então se você ainda não assistiu, não deixa de conferir esse filme, sério, é bem divertido, é bem aquele filme pra você relaxar e ver com a família toda. Mas eu quero saber de vocês, vocês já assistiram Desencantada? Se sim, o que você achou? Se não, vai lá, assiste e volta aqui e me conta o que você achou. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!